Daniel capítulo 5, vamos ler primeiro do versículo 1 ao versículo 7, depois do versículo 17 e depois do 22 ao 28. Diz assim: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão humana, que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado, e as suas pernas bambearam, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: Aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço, e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Versículo 17. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: O Senhor pode ficar com os seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Versículo 22. E o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, não sabendo tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isso: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reino, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Queremos, Senhor Deus, clamar, Senhor Deus, que essa palavra possa se transformar em vida, Senhor Deus, na noite de hoje, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor Deus, esse mesmo Espírito Santo que esteve sobre a vida de Daniel, esteja, Senhor Deus, falando aos nossos corações nessa noite, Senhor, transformando as nossas vidas, Pai. Possamos entender a tua vontade, Pai, para as nossas vidas, Senhor. Abençoa, Pai, a vida de cada um que entrou aqui neste lugar, Pai. Já temos, Senhor Deus, sentido a tua presença nesse lugar. Sabemos que o Senhor está aqui, Pai. Por isso te pedimos, Senhor Deus, fala ao nosso coração, Deus. Fala ao coração de cada um. O Senhor conhece, Pai, as nossas vidas. O Senhor conhece, Pai, as nossas necessidades. O Senhor conhece o nosso coração, Pai. E a nossa oração é que possamos sair daqui com a nossa fé fortalecida no Senhor, para que possamos sempre fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Daniel, ele é um dos profetas que eu mais gosto. De toda a Bíblia, toda vez que eu leio Daniel, eu acho que esse ano eu devo ter lido umas 3 ou 4 vezes esse livro de Daniel, né? Por isso que eu até estou me atrasando na minha leitura, porque às vezes eu repito, né? Eu não consigo sair de alguns livros. E o livro de Daniel, ele é algo tremendo. Uma, porque eu gosto muito de escatologia, eu gosto muito desse negócio de fim do mundo, fim dos tempos, estudar essas profecias. Eu sou apaixonado por essas coisas, né? Eu não gosto muito de discutir, eu gosto muito de estudar. E Daniel, a vida dele é uma vida tremenda. Primeiro que a Bíblia, como eu já falei, a Bíblia não fala mal dele. Ele é uma das únicas pessoas que não conta o podre dele. Né? Lógico, ele não era o homem perfeito, eu sei que só Jesus realmente, só nosso Senhor foi perfeito.
Mas a Bíblia não fala mal dele em lugar nenhum. Não tem um lugar onde fala mal dele. É muito legal, né? A gente vê que existem sim pessoas que a gente não consegue falar mal. Provavelmente você conhece alguma dessas pessoas que você se lembra, que você fala, puxa vida, essa pessoa não consigo nem falar mal dela, é uma pessoa tão exemplar. Isso é um exemplo para a gente, né? Como pessoas que não se pode falar mal, diferente do tal Belsazar, que é aqui um ancestral, provavelmente, de Nabucodonosor. A Bíblia fala que ele era um dos filhos de Nabucodonosor, né? A história conta que, na verdade, provavelmente ele era um descendente de Nabucodonosor, até pelo tempo em que aconteceu isso daqui. Né? A gente, nesse capítulo 5, a gente vê o final do reino da Babilônia, e a gente sabe pela história que o reino da Babilônia, ele durou 70 anos sobre Jerusalém. Então, esse reinado da Babilônia, a opressão da Babilônia sobre Jerusalém, durou 70 anos. Ou seja, entre o capítulo 4, né, que nós estudamos, né, que é o capítulo 3, capítulo 4, onde nós vimos Nabucodonosor, né, provavelmente você se lembra do sonho, Nabucodonosor que teve aquele sonho, né, e aí Daniel interpretou. Entre esse capítulo 4 e o capítulo 5, muitos anos se passaram, provavelmente 50 ou 60 anos se passaram. De maneira que eu imagino que até Daniel falou, minha carreira já acabou. O meu negócio de ser cristão foi na minha juventude. O meu negócio de trabalhar na igreja foi na minha juventude. Quando eu era jovem, eu era cheio do Espírito Santo. Quando eu era jovem, eu fiz muitas coisas. Quando eu era jovem, eu fui nas campanhas evangelísticas, Jesus Cristo é o Senhor, né? Jesus Cristo é a única esperança. Né? Na década de 70, quando os batistas... Né? Quem, tem alguns irmãos aí, não? Não vou pedir para levantar a mão, vai declarar a idade aí. Né? Mas os mais jovens nem sabem o que é isso. Né? Quando os batistas estiveram aí, né? Jesus Cristo é a única esperança, né? Como grandes campanhas missionárias pelo Brasil. E aí pode pensar, puxa vida, eu acho que a minha carreira acabou. Já passaram aí 40, 50 anos, agora o negócio é empurrar com a barriga até Jesus voltar, ou a trombeta, né? Como diz o cantor cristão, quando se fizer chamada, lá estarei. Né? Então, e os mais novos também nem conhecem esse hino também, né? Por isso que eu estou falando agora para os mais antigos, eu não tão antigo assim, mas conheço o hino. Né? E veja, meus irmãos, que a gente percebe que aqui, provavelmente se passaram, e aqui mostra a história de Belsazar, um dos descendentes de Nabucodonosor, um dos filhos, provavelmente neto, bisneto, né? A história, ela não sabe ao certo dizer isso, mas até porque o nome Belsazar é um título, né, que Bel proteja o rei, né, que é muito parecido com o nome que foi dado a Daniel, que é Beltesazar. Ele é o mesmo nome, na verdade, apenas um nome mais curto. E veja que esse rei, ele resolve dar uma grande festa. Né, e eu tenho certeza que quem aqui já deu festa? Quem já deu festa aqui em casa? Todo mundo já deu uma festinha, né? E às vezes você dá uma festa, a primeira coisa que você pergunta quando você vai dar uma festa é o quê? Quantas pessoas vão vir? Eu preciso fazer um bolo. Quantas pessoas? Para quantas pessoas? Quantos quilos tem que ter esse bolo? E a gente vê aqui que o Belsazar ia dar uma festinha aqui para 1000 convidados. Uma festinha pequena. Né? E é interessante, né? Às vezes a gente, quando vai dar uma festinha um pouco maior, a gente acaba trocando, né, o Guaraná Antártica pelo Dolly, né? Porque senão não vai dar, né, financeiramente, né? A gente tem que economizar um pouquinho, né? Porque senão não vai dar para todo mundo. Mas o Belsazar, ele era rei do império, né, gastava dinheiro como se estivesse num congresso nacional. Ele não estava preocupado com finanças, porque ele era o rei do império mais poderoso do mundo. Né? Tinha nos seus palácios ouro, tesouros, né? Que podia a qualquer hora pegar, vender uma tacinha de ouro para dar uma festa dessa, né? Uma tacinha de ouro, provavelmente pagaria uma festa dessa. Né? Então, ele deu uma grande festa com tudo que uma pessoa pode desejar. Com tudo aquilo que se podia ter, com o melhor vinho, né? Aqui o vinho como um símbolo de que não ia faltar nada nessa festa. Né? Então, a gente vê que ele dá essa festa, diz a palavra de Deus que não somente ele dá essa festa, ele manda trazer para essa festa os utensílios que haviam sido roubados de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Que utensílios são esses? As taças,
os elementos que eram usados no culto ao Senhor lá no templo em Jerusalém. Tudo de ouro, de prata, né? Ele, né, provavelmente, a Bíblia não diz por que ele fez isso, mas simplesmente que ele foi lá e mandou pegar, falou, vamos usar esse daqui. Né? Eu imagino que assim como, né, as donas de casa falam, puxa vida, vai vir tal família, eu vou usar aquele conjunto, né, aquelas louças, né? Pode escolher entre várias louças, falou, hoje eu vou escolher essas louças aqui. Ele falou, vou escolher as louças de Jerusalém hoje. Eu imagino que talvez ele tenha pensado isso daí. Hoje vamos escolher as louças de ouro de Jerusalém, né? Vamos fazer isso hoje. E diz a palavra de Deus de que ele fez isso de uma maneira profana, né? Dando louvores a outros deuses. Né? E aí, quando ele estava no meio da festa, aconteceu uma coisa terrível. Uma coisa que diz a palavra de Deus que ele ficou bambeando, tremeu nas bases, né, como o povo fala, batendo o joelho de medo. Diz que ele estava no meio da festa e ele viu uma mão desenhando na parede e escrevendo uma coisa que ninguém entendia. E ele ficou apavorado, acabou a festa. Ele ficou apavorado porque apareceu uma mão, né, imagina você, coisa de filme de terror mesmo. Imagina que você está numa festa, aparece uma mão, começa a desenhar na parede. Eu fugia da festa na hora, eu não sei você. Mas que, aí você olhar para a taça de vinho e falar, puxa vida, que colocaram nesse vinho aqui? Porque realmente é algo tremendo que aconteceu. E aí o rei fica desesperado e manda trazer todo mundo, chama todo mundo aí. Chama os magos, chama os encantadores, chama os caldeus, chamem quem puder aí, chama aqui para tentar resolver e descobrir o que está escrito nessa parede aqui, porque alguém escreveu alguma coisa. E aí chamaram os caldeus, chamaram os encantadores e ninguém resolvia nada. Ninguém resolvia nada. E veja que Daniel também é chamado, assim como nas outras vezes, né, nas outras 2 vezes que Nabucodonosor sonhou. Veja que é um paralelo, né? Nabucodonosor por 2 vezes, né, sonha. Daniel é chamado, a mesma coisa acontece aqui também, Daniel é chamado de novo. E aí Daniel revela o mistério, né, sobre o que está escrito, né, a gente vai ver um pouquinho depois, e o juízo de Deus sobre a vida aqui de Belsazar. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que, na verdade, essa história do capítulo 5, ela, na verdade, é uma analogia com a nossa vida. A vida é uma grande festa. A vida, ela acaba, se for pensar bem, ou a gente está, na nossa vida, juntando dinheiro para fazer festa, ou a gente está fazendo festa. Ou está limpando as coisas da festa que passou, se preparando para a próxima. É verdade. É verdade, né? Ainda mais quando a gente olha, né, dezembro. Não sei você, mas é o mês que eu mais gosto. Por que você mais gosta? Por quê? Porque tem o quê? Festa. Bora! Né? Festa, tem festa. Puxa, não gosto de preparar. A gente chega, começa a preparar a casa, né? Põe luzinha, né? Pega aquelas caixas, tira o mofo, pega aquelas luzinhas, pisca-pisca. É muito legal, se preparar, porque vai ter festa, vai ter Natal, a gente vai ver aquela família, a gente vai ver povo, a gente vai se preparar, a gente vai assar peru, assar chester, assar frango, qualquer coisa a gente assa, a gente gosta de festa. E quando acaba o Natal a gente fica triste, por quê? Porque acabou. Mas a gente vai juntar dinheiro o ano inteiro para quando chegar, ter o 13º e fazer festa de novo. Porque a gente gosta de festa, a vida é uma festa. A gente gosta disso. Veja que nós temos, isso está no coração nosso, fazer festa, dar festa. Né? E fazer com que a nossa vida, porque a gente gosta de se alegrar. Quem gosta de ficar pagando conta, acordar cedo, essas coisas, a gente não gosta, a gente gosta, né? Por isso o pessoal fala, graças a Deus é sexta-feira. Eu gosto de festa, chegou o fim de semana, eu gosto de festejar, eu gosto de estar com as pessoas, a gente gosta, a nossa vida a gente gosta dessas coisas. Só que o que acontece? Assim como em toda festa, chega uma hora que a festa acaba. Às vezes ela acaba de modo trágico, às vezes acaba tudo bem, mas a grande verdade das festas é que ela sempre acaba. Toda festa um dia acaba. E na verdade esse é o título que eu resolvi dar para a mensagem. Um dia a festa acaba. Um dia acaba a festa. Né? E às vezes a gente até fala, né? Isso daí tá uma farra do pessoal, um dia essa festa vai acabar, né?
Um dia essas coisas vão acabar. Porque foi, na verdade, justamente o que aconteceu aqui. Né? Essa festa ela acabou e a gente vê que Daniel, ele foi o portador das más notícias aqui para o rei. E ele veio falar, né, da interpretação daquilo que foi escrito na parede. Eu vejo, meus irmãos, que Deus aqui, ele na verdade, nesse escrito que ele está fazendo, na verdade, tanto para Nabucodonosor, Deus ele deu uma mensagem, não apenas para Nabucodonosor, mas para o povo. Quando a gente vê nos sonhos que aconteceram com Nabucodonosor, no sonho da grande estátua, né, quando ele tem um sonho que tem, lembra a estátua de ouro, com peito de prata, barriga de bronze, perna, né, de ferro e os pés de barro, né? Quando ele tem aquele sonho, o sonho não é só para Nabucodonosor em si. Claro, era o sonho de que Nabucodonosor ele era a cabeça de ouro e que o reinado dele ia passar para outras nações. Né? Mas a gente percebe que aquele sonho era, na verdade, para a humanidade. Da mesma maneira, aquilo que foi escrito na parede não foi só para o rei Belsazar. Foi escrito para mim e para você. Foi uma mensagem de Deus que ela sim foi dada inicialmente para Belsazar, mas é uma mensagem que ela é para mim e para você também. Para nós que estamos na festa da nossa vida, para nós que estamos curtindo a nossa vida, né? Curtindo o bom da nossa vida, apreciando o vinho da nossa vida, nós que estamos buscando ter o melhor, né, que nós podemos ter aqui nessa terra, porque é isso que vivemos, né? Às vezes estamos aqui lutando dia a dia para ter a melhor casa que eu puder ter, o melhor carro que eu puder ter, né? A melhor família que eu puder ter, a melhor namorada, a melhor namorada que eu puder ter, né? E depois que casar, aí vai ser essa mesmo. Né? Então, a vida é uma procura. A gente quer ter o melhor, amém? Quem quer ter o pior aí? Alguém quer ter o pior? Quem quer o pior carro? Levanta a mão. Não, né? Quem quer o melhor? Quem não quer nada? Quem está dormindo? Toma um café ali, ó. Tá ali. A gente quer o melhor para a nossa vida, irmãos. Nós queremos o melhor para a nossa vida. Isso é honesto, isso é justo, e a gente tem que querer o melhor mesmo. Temos que querer o melhor, né? Nada de vida medíocre, a gente tem que realmente querer o melhor. E nós que estamos nessa festa, nós estamos apreciando a nossa vida, uma coisa que é importante é que aquilo que foi escrito vale para a gente também. Aquilo que foi escrito, né, aqui foi escrito provavelmente, né, em letras hebraicas, em aramaico, que é mene, mene, tekel, parsim, depois eu vou falar o que quer dizer isso daí, mas isso é escrito para a gente também. Assim como foi uma lição para Belsazar, é uma lição para mim e para você também. Por isso que eu gostaria de refletir com os irmãos sobre essas palavras que foram escritas na parede. O que essas palavras dizem para mim e para você? O que esse mistério que Daniel resolveu revelar para o rei, o que isso é de mistério, o que isso pode ser aplicado na minha vida e na sua vida também. Em primeiro lugar, né, se você for ver lá, Daniel ele vai estar revelando para o rei, né, e veja que lá no versículo 26, ele interpreta aquilo que estava escrito na parede. Em primeiro lugar, ele fala, mene, Deus contou os seus dias. Ele fala para Belsazar, o que quer dizer a palavra mene? Ou seja, Deus, mene quer dizer numeral, número, tá? Em aramaico, quer dizer número, ou seja, e é meio estranho, porque as pessoas olhavam, falavam numeral, peso separado. O que quer dizer isso? As pessoas não entenderam muito, que é mene, tekel, parsim. Né? Então, a interpretação que Daniel ele falou o seguinte, olha, esta interpretação, mene, Deus contou os seus dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Ou seja, mene, Deus contou os seus dias. O que isso quer dizer para nós, meus irmãos? Meus irmãos, a palavra de Deus, em primeiro lugar, ela nos ensina que todos os nossos dias estão contados. Ninguém vai viver um segundo a mais. Vira para o seu irmão e fala assim, sinto muito. Fala assim, o seu tempo está acabando. Sabia que quem diz isso não sou eu, não? Desculpa eu ser o Daniel para você das más notícias. Mas olha o que diz lá em Jó 14:5. Pode colocar aí, olha lá. Visto que os dias do ser humano estão o quê? Estão mene, contados.
Todos os nossos dias. O número dos seus meses está o quê? Nas tuas mãos. Traçaste limites além dos quais não passará. Você já ouviu falar aquilo que ninguém morre na véspera? E nem ninguém morre depois de amanhã também. Todos os nossos dias, meus irmãos, eles estão contados diante do Senhor. O que, para mim, às vezes parece ser um filme de terror, assim como aquela mão que foi escrita, mas ao mesmo tempo é um alívio. Porque eu sei que a única pessoa que pode dizer se eu vou morrer ou não é o Senhor. Não são as coisas dessa vida, não é o acidente, não é um problema de saúde, é o Senhor. Porque os meus dias estão contados pelo Senhor. É Ele quem conhece a minha vida. Isso me traz uma alegria muito grande, porque eu estou muito tranquilo. Eu não sei quando que é, eu não sei se é essa semana, e como eu falei, eu quero morrer aos 120 anos de idade de repente. Eu não sei quando que vai ser, mas eu sei que estão contados pelo Senhor. Eu não sei quando que vai ser, mas eu estou tranquilo. E aqui, meus irmãos, a gente vê que dois personagens, a gente vê Beltsazar e a gente vê Daniel. Um dele soube aproveitar os seus dias. Porque quando a gente fala o tempo está acabando, parece que traz na gente um negócio que é chamado senso de urgência. Né? Quem aqui já fez prova, está fazendo prova lá na escola, está tranquilo. Aí o professor fala o quê? 15 minutos. Aí você fica desesperado. Se ele não tivesse falado nada, você não estava desesperado. Mas porque ele falou 15 minutos, aí você ficou desesperado e começou a correr. Terminou em 5 minutos, mas dava tempo de fazer. Mas só porque falou alguma coisa. E, meus irmãos, às vezes a gente se esquece disso. A gente se esquece que a nossa vida um dia vai acabar. A gente vive como se a gente fosse viver eternamente. Às vezes nós temos estilos de vida vivendo como se a gente nunca fosse morrer. E às vezes a gente começa a deixar as coisas para depois. Às vezes a gente deixa de perdoar uma pessoa, fala, depois eu perdoo. Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa, às vezes a gente deixa de fazer coisas importantes. Por isso que o próprio salmista, aliás, Moisés, no Salmo 90, diz, Senhor, ensina a contar os nossos dias. Senhor, me ensina, Senhor Deus, a contar os meus dias para eu conseguir alcançar o coração sábio. E a gente vê aqui duas pessoas. A gente vê primeiro Beltsazar, um homem que o objetivo dele era curtir ao máximo a vida. Provavelmente ele sabia que ia morrer, mas ele olhava o fato de ele saber que ia morrer, o que ele pensava? Eu vou curtir ao máximo. E ele não somente curtia, ele compartilhava também. Ele curtia e compartilhava, ou seja, eu vou curtir e ainda vou chamar os colegas para curtir também. Diz que ele não somente bebia o vinho, ele apreciava o vinho. Sabe aquela coisa? Né? Quando você toma e faz assim ainda. Né? Apreciar a vida. Eu quero apreciar a vida. São pessoas que são assim. Né? Pessoas que começam a querer curtir a vida. O meu negócio é curtir a vida. O meu negócio é aproveitar a vida. Meus dias estão acabando, eu tenho que aproveitar essa vida. Esse era Beltsazar. Meu negócio é curtir a vida. Eu vou aproveitar. Vou aproveitar, né? O dinheirinho que Deus me deu. Vou aproveitar a churrasqueirinha que Deus me deu. Vou aproveitar aqui meu saláriozinho. Vou aproveitar minha vida, vou curtir minha vida. Eu, meus amigos. Né? O que tem de mal nisso? O que tem de mal eu dar uma festinha? Né? O grande problema, meus irmãos, que algumas pessoas, nesse afã de querer curtir a vida, às vezes se esquecem de fazer a diferença entre aquilo que é santo e aquilo que não é santo. Elas acabam por se afastar de Deus e buscar os seus próprios prazeres, elas acabam não fazendo diferença entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Se esquecem disso, se esquecem dos mandamentos de Deus. Porque é isso que acontece quando a gente quer curtir a nossa vida, a gente se esquece de Deus. E às vezes a gente se esquece dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus, e foi isso que aconteceu aqui com Beltsazar. Veja que ele começou a misturar as coisas. Ou seja, para ele, tudo bem beber com as coisas e brincar com as coisas de Deus. Tudo bem eu pegar os utensílios do templo e dar uma festinha. Tudo bem.
Parece que ele perdeu esse senso daquilo que realmente é santo, daquilo que realmente importa, das coisas de Deus, da santidade de Deus. E ele começou a até usar isso para oferecer isso para deuses. E eu acho muito interessante quando a Bíblia fala, né, deuses de ouro, prata, bronze, né, ouro, prata, bronze, ferro, barro e madeira. Eu lembro muito de Nabucodonosor, lembra da estátua? Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que quem são os deuses? São as coisas desse mundo, os reinos desse mundo, aquilo que o mundo me importa. Ou seja, a gente vê que realmente Belsazar, ele era um homem muito hedonista, ou seja, eu quero curtir essa vida, o meu negócio é curtir a vida. O meu negócio é, o que eu puder fazer para poder ganhar um pouco mais, e ter uma festa um pouco melhor, e curtir um pouco mais, isso eu vou fazer. Nem que eu precise mentir no meu currículo para conseguir um emprego melhor, para ganhar mais, eu vou fazer. Nem que eu precise pisar nos meus colegas para conseguir aquela promoção em vez deles, para eu ganhar mais, para eu me tornar chefe, para eu ganhar um pouco mais, eu vou fazer isso porque eu quero ganhar mais, eu quero ficar mais famoso, eu quero poder ganhar mais dinheiro para dar mais festa melhor e poder curtir mais ainda. Essa era a cabeça de Belsazar. Esse era o perfil dele, era isso que estava na cabeça dele. Era querer ter mais para poder mostrar, para poder curtir a vida. E por outro lado, a gente tinha Daniel. A gente tinha Daniel, que era um outro homem, né? A gente vê aqui no versículo 11, né? A gente não leu esse versículo, mas ele era um homem que, a palavra de Deus diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E é interessante a Bíblia falar um homem cheio do Espírito Santo no Antigo Testamento. Quando o Espírito Santo ele foi derramado só no Novo Testamento. De tão especial que esse homem era. De tão cheio de Deus que esse homem era. Quando as pessoas reconheciam, né? E aqui a gente tem no versículo 11 a rainha mãe falando, olha, Belsazar, existe no seu reino aqui um homem que tem o espírito dos santos deuses. Olha, eu não sei o que acontece com ele, eu sei que esse homem, ele tem alguma coisa nele. Ele é diferente. A gente vê aqui Daniel, um homem que também sabia contar os seus dias. E veja que eu acho muito legal, porque eles falaram, chama esse Daniel. E no versículo 12 eu acho muito legal, porque fala assim, olha o que diz o versículo 12 do capítulo 5. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e soluções de casos difíceis. Né? Parece até aqueles cartazes, né? Traga o seu amor em 5 dias. Né? Chama esse Daniel, que ele vai resolver para você. Né? Não tem problema com ele, chama ele que ele vai resolver. Ele era esse cara, cheio do Espírito Santo. E a gente já viu isso, na verdade. Né? Há 2 domingos atrás nós vimos que, né, quando a gente viu que isso nada mais é do que os dons do Espírito Santo que estavam sobre Daniel. Né, dom de conhecimento, né, como está lá em Isaías capítulo 11. A gente vê que nisso aqui nada mais é do que os dons do Espírito Santo. Por quê? Porque ele era um homem que buscava ao Senhor. E eu fico imaginando, meus irmãos, quando eu olho para a vida de Daniel, eu fiquei imaginando a gente. Nós que às vezes já fomos usados por Deus, nós que às vezes já recebemos dons do Espírito Santo, e às vezes como que está a nossa vida hoje? E às vezes a gente fica sem rumo, sabe? Aquela coisa, eu imagino Daniel, puxa vida, onde que ele ficou nesses 60 anos? Será que ele ficou no quartinho dele, pensando, puxa vida, quando que eu vou ser usado por Deus de novo? Será que eu ainda vou receber um dom do Espírito Santo? Será que Deus ainda vai vir me visitar? Será que Deus ainda vai usar a minha vida como usou com Nabucodonosor há 50 anos atrás? E meus irmãos, nós nunca podemos perder a fé de que Deus ainda vai usar as nossas vidas. De que Deus ele ainda tem coisas novas para a gente. Sabe por quê? Porque Daniel ele tinha tudo isso, mas ele não tinha ainda dom de interpretação de línguas. Já pensaram para pensar nisso? De que agora ele foi chamado para um outro dom, que era o dom de língua de interpretação, que ele nunca tinha visto ainda. E ele se deparou com isso. E Deus o batizou com esse dom também. Ele vê e interpreta. Meus irmãos, Deus ele tem coisas novas. Sabe por quê? Porque Daniel sabia contar os seus dias, ele buscava ao Senhor. A palavra de Deus diz lá no capítulo 6 de que ele
3 vezes por dia ele dobrava os seus joelhos e orava. Sabe por quê? Porque ele era um homem que queria mais de Deus. Ele era um homem que não se contentava em falar, Deus já usou a minha vida. Ele era um homem que falava, eu ainda vou ser usado por Deus. Eu ainda quero ser usado por Deus. Meus irmãos, isso é uma lição tremenda para nós. Nós que sabemos que os nossos dias estão contados, às vezes nós perdemos a esperança, às vezes nós podemos pensar, puxa vida, Deus nunca vai usar a minha vida. Puxa vida, já pisei na bola algumas vezes, eu acho que Deus não vai mais me usar, Deus me usou no passado. Meus irmãos, nós não podemos perder a fé. Nós não podemos perder a esperança, nós devemos sim buscar o Senhor, devemos buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. 3 vezes por dia, olha lá, olha o que diz Daniel capítulo 6, versículo 10. Olha lá. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelho, orava, dava graça diante do seu Deus, como era o seu costume. Era o costume dele. Era a vida dele era isso. A vida dele era 3 vezes por dia se ajoelhar diante de Deus, orar, dar graças ao Senhor. Meus irmãos, existem várias maneiras com as quais nós podemos contar os nossos dias. Como que tem sido a nossa vida? Como que nós temos contado os nossos dias? Será que nós temos contado os nossos dias assim como Belsazar? Um homem que o negócio dele era acumular e gastar e dar festas e curtir a vida? Ou será que nós temos vivido como Daniel, uma pessoa sábia, uma pessoa que se ajoelhava e orava e buscava a presença do Senhor na sua vida? Meus irmãos, nós precisamos aprender a contar os nossos dias. Os nossos dias estão contados, o nosso tempo está acabando. Eu me lembro um pastor uma vez que ele falou que ele entrou no elevador e falou assim, né, depois de um dia de trabalho, entrou com outro homem, falou assim, né, o pastor virou para aquele homem e falou, puxa vida, né, mais um dia, né? Acabou, né, graças a Deus, acabou mais um dia. Aí o homem falou assim para ele, não, menos um dia. Porque é isso, meus irmãos, o nosso tempo está contado. A nossa ampulheta está virada. Um dia vai acabar. Um dia essa festa, um dia a nossa vida vai acabar. E nós precisamos ter ciência disso. Como é que nós temos vivido? Será que temos vivido intensamente? Será que temos vivido o nosso relacionamento com Deus intensamente? Será que temos vivido o nosso relacionamento com as pessoas intensamente? Você já parou para pensar que um dia você não vai estar mais aqui? Né? Às vezes a gente pensa, puxa vida, eu tenho que visitar o meu parente, porque um dia ele vai morrer. Não, você tem que visitar o teu parente, porque um dia você vai morrer. Eu tenho que visitar meus amigos, porque um dia eu não vou estar mais aqui. Meus irmãos, nós precisamos contar os nossos dias estão contados. Precisamos viver intensamente os nossos dias, de maneira sábia, assim como Daniel. Um dia a festa da nossa vida vai acabar. O que nós fizemos com a nossa vida? Um dia a nossa vida vai acabar. E será que nós vamos olhar para trás e vamos nos orgulhar da nossa vida? Ou será que nós vamos olhar e falar, puxa vida, devia ter feito outra coisa? Mene, Deus contou os seus dias. Em segundo lugar, a segunda palavra que aparece ali, tekel. Você foi pesado na balança. Tekel. Você foi pesado na balança. E eu confesso que eu fiquei com um trauma quando eu vi isso daqui, meus irmãos, porque o trauma dos gordinhos é subir na balança. É o trauma. Eu confesso para os irmãos, eu não vou negar, né? Eu sei que tenho um pouco de sobrepeso. Em 2023, se Deus quiser, vou fazer uma campanha para melhorar esse aspecto. Mas sabe por que todo gordinho tem trauma de subir na balança? Porque a gente sabe que a gente tem culpa no cartório. Sabe aquela semana que você dá uma exageradinha? Você fala, esse domingo acho que eu comi um pouquinho demais. Aí você vai na segunda, você sobe, você olha só de rabo de olho aqui embaixo, né? Você até tenta ir para a pontinha da balança, sabe? Você nem pisa muito no meio, você vai para a pontinha para ver se ela não vai tanto para o lugar certo, né? Tenta roubar no jogo, mas não adianta, sabe por quê? Porque quem tem culpa no cartório
sobe na balança e sabe que vai ouvir sermão dela. Diferente do pessoal que vai na academia e é diligente com a sua dieta e com o seu exercício físico, ele sobe na balança para quê? Eu sabia. Yes! Tira foto, posta no Face. Ok. Objetivo concluído. Põe lá. Meus irmãos, isso é algo que acaba, a gente fala na questão do peso, mas na verdade, quando a palavra de Deus fala tekel, ela não está falando do peso em si, da balança. Sim, a palavra em si ela é usada para balança, a palavra em si ela é usada para poder denotar esse peso, a balança, e até realmente a questão de justiça, o símbolo da justiça é a balança. Não sei se você já viu, da justiça é aquela pessoa que está de olhos vendados com uma balança, de um lado para o outro. Mas, na verdade, o que aqui está querendo dizer é justamente que, com relação não ao nosso peso, mas com relação aos nossos atos, às nossas ações. Ou seja, não somente o nosso tempo está acabando, mas também precisamos ter a ciência de que as nossas ações, nesse tempo que nós temos de vida, que é curto e que é limitado, eles também está sendo pesado, está sendo julgado. Ou seja, nós não somente aos homens e mulheres, não somente foi dado um tempo aqui nessa terra, mas também algum Big Brother filmando, olhando você, tudo o que você está fazendo, para um dia poder passar o teu filme na frente de todo mundo e falar, olha, pontos positivos, pontos negativos, pontos positivos, pontos negativos. Uma balança. E isso dá trauma não só nos gordinhos, mas nos gordinhos, nos magrinhos, nos magricelos, nos altos, nos baixos, nos grandes e pequenos. Por quê? Porque dessa balança ninguém vai escapar. Desse juízo ninguém vai escapar. É isso que a palavra de Deus lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, cada um de nós vamos um dia ser julgados. Assim como os nossos dias estão se esgotando, também um dia nós teremos os nossos atos sendo julgados por Deus. E disso ninguém escapa. Às vezes a gente quer escapar dessas coisas. Primeiro que a gente quer escapar da primeira coisa, que é a morte. Ninguém vai escapar. Nunca vi ninguém escapar da morte. A segunda coisa é o julgamento. Também ninguém vai escapar. E, meus irmãos, isso para muitas pessoas traz um pavor. Ou pelo menos deveria trazer, Porque quando a gente olha aqui o que aconteceu com esse rei, Belsazar, a maneira como que ele vivia, a gente vê que Deus ele é severo. Assim como ele é bondoso, por isso que a palavra de Deus diz para nós considerarmos tanto a bondade quanto a severidade do Senhor. Porque o juízo dele ele é justo. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, que às vezes nós ficamos tão preocupados com a severidade do Senhor que nos esquecemos que temos sim um Deus bom. Que temos um Deus que ele é maravilhoso, que é nosso Pai. E quando ele diz que nós somos julgados pelos nossos atos, meus irmãos, nós devemos nos lembrar de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu acho que não está aí, mas se puder colocar Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Podemos colocar? Porque às vezes a gente conhece muito bem o começo desse versículo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a segunda parte, que eu gosto muito, 11:6. 11:6. Isso. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e o quê? Recompensa os que o buscam. Deus, Ele recompensa os que os buscam. Às vezes quando a gente pensa no julgamento de Deus, a gente pensa só no julgamento de mandar todo mundo para o inferno. E tem muitas pessoas que quando olham para Deus e pensam no seu julgamento, vão pensar o quê? Um Deus malvado, um Deus que está com a foice na mão, com um machado, uma paulada esperando para dar no lombo dos ímpios, daqueles que são pecadores.
Realmente, a gente sabe de que isso, no final dos tempos, verdadeiramente o juízo ele será com rigor do Senhor. Mas veja que Deus, quando ele se diz com relação ao julgamento, diz que o prazer dele está em recompensar as pessoas, para o bem. Quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão. Quantos pais gostam de dar castigo nos seus filhos? Levanta a mão. Quantos pais gostam de elogiar e dar presente para os seus filhos? Percebe que às vezes a gente acha que Deus, o negócio dele é dar castigo nos filhos? E a gente se esquece que Deus é bom e que o prazer dele é nos abençoar. O prazer dele é ver com que os seus filhos sejam bem-sucedidos. Meus irmãos, isso é a fé. Isso é o que a fé faz no Filho de Deus. A fé faz com que nós que buscamos ao Senhor sejamos abençoados pelo Senhor. Isso é a justiça do Senhor. E às vezes nós nos esquecemos disso, meus irmãos. Às vezes nós nos esquecemos que ser pai é querer dar coisas boas aos seus filhos e não castigo. Às vezes nós nos esquecemos, sim, Deus ele é um Deus que pesa os nossos atos, mas é um Deus que, ao pesar os nossos atos, a bondade sempre vai pesar muito mais. Deus ele é muito mais bondoso do que irado. A bondade, sabe por quê? Porque a bondade dele dura para sempre. Bondade e misericórdia dele se renovam a cada manhã. Mas ele é um Deus que retém a sua ira. Veja que, meus irmãos, esse é o Deus que nós temos, esse é o nosso Senhor. Quantas vezes, às vezes, nós temos medo de Deus, às vezes nós temos medo do juízo de Deus. Nós que somos filhos de Deus, não podemos ter medo do juízo de Deus. Sim, devemos temer a Deus. Devemos saber que aquele que eventualmente vai profanar das coisas de Deus, esse não vai escapar ileso. Aquele que blasfemar do nome de Deus, esse sim vai sofrer as consequências. Mas nós, irmãos, que somos filhos de Deus, nós precisamos nos lembrar que nosso Pai nos ama. Nosso Pai, Ele quer o melhor para nós. Às vezes a gente fica preocupado, né, de às vezes pisar na bola com Deus um momento e fala, puxa vida, eu vou para o inferno hoje. Senhor, essa semana eu não vou nem para a igreja, não vou nem tomar ceia, pastor Haroldo. Porque fiz uma coisa, pastor Haroldo. Meus irmãos, nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso, um Deus que perdoa. Sim, Ele é um Deus que pesa as coisas na balança. E nós sabemos que um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Isso é uma verdade. Mas nós precisamos nos lembrar que o julgamento de Deus é um julgamento bondoso, é um julgamento de amor, principalmente para os seus filhos, aqueles que já resolveram entregar as suas vidas a Ele. Como que você tem vivido? Se a mão fosse escrita para você hoje e estivesse falando assim, os seus atos estão sendo pesados na balança, para onde queria pesar? Se fossem pegas as coisas que você faz, as coisas que você pensa, os filmes que você vê, as coisas que você gosta, os relacionamentos que você tem, se tudo isso fosse pesado para a balança, será que você se acharia em falta? Assim como Belsazar foi achado em falta? Ou será que você não seria achado em falta assim como Daniel? Meus irmãos, isso é uma reflexão que todos nós devemos fazer na nossa vida. Colocar na balança todos os dias aquilo que fazemos. Será que aquilo que fizemos, será que realmente estamos trabalhando para o Senhor? Será que verdadeiramente as nossas atitudes têm agradado ao Senhor? O nosso tempo está acabando. Precisamos ter boas atitudes diante de Deus, porque um dia seremos julgados conforme as nossas atitudes. E, meus irmãos, a gente vive num tempo onde nessa geração do mimimi, já viu? Ninguém gosta é a geração que qualquer coisa fica ofendida, põe a culpa nos outros. Não fala mal de mim, não, é culpa do Estado, é culpa do sistema, onde as pessoas não querem mais assumir suas responsabilidades. E diante de Deus, todos nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Se hoje Deus fosse pesar as nossas atitudes, o que aconteceria? E por fim, Mene, Deus contou os seus dias. Tekel, você foi pesado na balança. E por fim, Pérez, você será separado.
A vida é curta, seu dia está contado. Você vai ser julgado. E você vai ser separado. Você será separado. Né? Os homens aqui, quantos já jogaram futebol, já dividiu o time aqui? Já foi? Eu quando era no meu tempo de escola, eu sempre fui ruim no futebol. Sempre fui, irmãos. Nem no PlayStation, até hoje, sei jogar futebol. E eu sempre era um dos últimos a ser escolhido, né? E aí ficava lá, né? E eu sempre fui grandão, assim, em compensação no basquete, vôlei, handball, eu sempre era o primeiro, né? Porque era sempre grandão, o meu apelido era Rodrigão, porque eu, desde pequeno, já era grandão assim. Mas no futebol, eu era sempre dos últimos a ser escolhido. E ninguém me queria. Só me queria quando não tinha goleiro no seu time. Aí eu ia porque fechava metade do gol, o tamanho que tinha. E como é ruim ser escolhido para o time ruim, eu ficava torcendo, naquele time não, naquele time não. E aí vinha alguém e me escolhia, aí você era obrigado a ir para aquele time. E às vezes a gente é escolhido para estar onde a gente não quer. E foi isso que aconteceu com Beltsazar. Daniel falou para ele, olha, o seu reino vai ser dividido e vai ser entregue aos persas. Falou, olha, acabou. Você, aqui agora. E ele podia falar, não, de jeito nenhum, não aceito isso. Vou mudar de vida, não quero mais. Acabou o tempo. Mene, acabou. Não tem mais chance. Acabou o tempo, você vai ficar aqui. Lembra que isso é uma analogia com aquilo que acontece com todos nós, meus irmãos. É uma figura com o que Deus ele vai fazer com toda a humanidade. Sabe por quê? Porque quando se acabarem os dias, os livros serão abertos e nós seremos separados. Cada um para o time. Né? Cada um para um time. Ó, vocês aqui para esse lado, vocês aqui para esse lado. Ah, mas eu quero ir para o outro time. Não, não pode. Vocês estão separados. Parsim. Vocês estão separados. Olha o que a Bíblia fala lá em Mateus 25, de 31 a 34. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará, parsim, separará uns dos outros, como o pastor separa, parsim, as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Veja, meus irmãos, que o nosso Senhor, na sua vinda, Ele irá parsim, peres, separar. Ele irá separar uns dos outros. Olha, vocês aqui, vem para cá, Daniel, para a minha direita. Vocês aqui, Beltsazar, você para a esquerda. E para vocês, à minha direita, venham. A festa para vocês vai começar agora. É isso que a palavra de Deus nos ensina, que vai chegar num dia que o nosso Senhor vai separar as pessoas. O dia que acabar o tempo, o dia que o tempo de todo mundo acabar, o dia que os livros forem abertos e todos forem julgados, Deus ele vai separar uns dos outros. Não vai ter meio tempo, não vai ter, posso passar daqui, não existe mais, Senhor, me dá mais um tempinho. Ele vai falar o quê? Mene, acabou o tempo. Talvez alguns vão falar, mas Senhor, eu fiz isso. Ele vai falar, tekel, você já foi julgado. As suas ações já foram julgadas. E você foi achado em falta. E aí ele vai separar, e ele vai falar, olha, esse é o grupo. E ele vai falar para Beltsazar e para aqueles que estiverem à sua esquerda, para vocês a festa acabou. O céu para vocês acabou. Tudo que vocês podiam ter de céu, vocês viveram na sua vida. Vocês curtiram a vida, esse foi o céu para vocês. E ele vai falar para Daniel e para a sua turma, para vocês a festa vai começar. O inferno que vocês acharam que viveram, foi só na sua vida.
As aflições que vocês acham que vocês viveram, foi só na sua vida. Agora vai começar a festa. Agora a verdadeira festa começa para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que foram fiéis ao Senhor, para aqueles que decidiram contar os seus dias, para aqueles que sabiam que a sua vida era curta e que eles deveriam aplicar a sua vida aos pés do Senhor, que eles deveriam viver não para si mesmos, mas para Deus. Para essas pessoas, a festa vai começar. Meus irmãos, Pérez, nós seremos separados um dia. Toda a humanidade será separada. Grandes e pequenos, homens e mulheres. Ninguém vai ficar no meio do caminho. Ou estaremos à direita ou à esquerda do Senhor. E aí talvez eu sei o que você esteja pensando. Pastor, misericórdia, pastor. Porque eu acho que eu vou ficar na esquerda. Porque eu fiz tanta coisa errada essa semana, pastor, que eu estou com medo, pastor. Pastor, eu ainda tenho que perdoar algumas pessoas, pastor, e eu não sei se vai ter tempo. Pastor, eu estou tentando mudar minha vida já faz tempo, pastor, e eu acho que não vai dar tempo. Eu acho que eu vou ficar do lado esquerdo. Eu estou com medo, pastor. E sabe o que eu queria dizer para você? Ninguém é digno de ficar do lado direito. Porque a Bíblia fala, em Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer, não há um que foi pesado na balança e achado. Parabéns, você foi um bom pai de família, você foi uma boa mãe, você foi uma boa pessoa, você foi o funcionário do mês. Não há um sequer. Todos nós estávamos à esquerda do Senhor. Todos nós não merecíamos. Todos nós, se fôssemos pisar na balança, sabe o que ia acontecer? Estaríamos achados em falta. Sabe por quê? Porque todos nós pecamos diante de Deus, meus irmãos. Todos nós pecamos diante do Senhor. De maneira que o Senhor sabe que os que estão à sua direita não são aqueles que são perfeitos. Porque na nossa cabeça, às vezes a gente acha, eu preciso ser perfeito para poder estar à direita do Senhor. Se eu cometer algum errinho, quando o Senhor, Ele sabe que nenhum de nós, ao pisar naquela balança, na balança de Deus, poderíamos ser considerados justos diante do Senhor. Por isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Por isso que nosso Senhor foi crucificado. Por isso que nós celebramos a ceia do Senhor hoje. Porque ao celebrar a ceia do Senhor hoje, eu comi do pão, que é símbolo do corpo de Jesus. Sabe por quê? Porque esse corpo, ele sim, ao ser pesado na balança de Deus, eu vou ser aprovado. Por isso que eu bebi do sangue do Senhor, porque esse sangue, ao se juntar ao meu sangue, eu sei que ele me purifica, e aí sim eu posso ser aprovado pelo Senhor. Porque eu sei que se eu fosse pisar naquela balança, eu seria reprovado diante de Deus. Mas o Senhor Jesus, ao dizer, olha, para Rodrigo, não suba você na balança, eu vou subir por você na balança, porque eu morri por você. É isso, meus irmãos, o que Jesus ele faz com a minha e com a sua vida. É isso que o nosso Senhor ele quer fazer com as nossas vidas. Isso, meus irmãos, isso é a centralidade do Evangelho. Nós não podemos nos esquecer nunca. Ser cristão não é querer ser perfeito para agradar ao Senhor, para estar à direita de Jesus no juízo final. Ser cristão é saber que eu nunca vou conseguir, que eu preciso que Jesus viva em mim. Eu preciso saber que Jesus vive em mim. Eu preciso saber a cada dia de que eu realmente não presto, eu faço coisas erradas. Se eu for subir nessa balança, eu serei achado em falta diante de Deus. Por isso que eu não posso confiar nas minhas escolhas, eu não posso confiar na minha razão, no meu coração. Eu preciso sempre me encher do Senhor. Eu preciso sempre buscar ler a palavra de Deus. Eu preciso sempre buscar em oração. Daniel sabia disso. Por isso que Daniel 3 vezes por dia ele se dobrava os joelhos e dizia, Senhor, não eu, mas o Senhor. Não por força, não por poder, mas pelo teu Espírito, Senhor. Meus irmãos, quando nós começamos a viver dessa maneira, como em 2 Coríntios começa a dizer, olha,
Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando Cristo começar a viver em nós, nós sabemos que naquele dia será Jesus que irá pisar naquela balança por mim e por você. Não serei eu e você, mas é o nosso Senhor, e Ele é o Cordeiro Santo, perfeito, imaculado de Deus. E nele eu confio. Nele eu confio para subir na balança por mim. Mas eu sei que se eu subir naquela balança, eu serei achado em falta, assim como Belsazar foi achado em falta. Assim como eu e você seremos achados em falta. Se nós subíssemos nessa balança, todos nós estaríamos perdidos. Mas eu dou graças a Deus, porque Cristo Jesus subiu nessa balança por mim e por você. Porque hoje nós sabemos que o nosso Senhor, Ele vive por nós. Eu gostaria de encerrar lendo o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Que diz, e Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Ele morreu por mim e por você. Para que nós que vivemos, não vivamos mais para nós mesmos. Não vivamos mais como Belsazar, como pessoas que só querem curtir sua vida, como pessoas que só estão preocupadas em serem bem-sucedidas nessa vida, para festejar essa vida, para que isso em si seja o objetivo de vida. Mas, meus irmãos, devemos sim a cada dia buscar o nosso Senhor. Nós possamos viver cada dia para glorificar o nosso Senhor Jesus, meus irmãos. Que nós possamos viver entendendo de que quando nós não buscamos ao Senhor, quando nós passamos tempo longe do Senhor, nós acabamos como Belsazar. Nós acabamos sendo engodados pelos prazeres dessa vida. Por isso que nós devemos ter um estilo de vida como Daniel, buscando ao Senhor todos os dias, buscando com todo o nosso ser ao Senhor, sabendo, meus irmãos, que a nossa festa ainda está para começar. Olha, não se iluda, a festa do crente não é aqui nesse mundo. A festa nossa não começou ainda, eu quero que você não se iluda. Os rabinos falam que essa vida é uma antessala da festa. Já foi no casamento? Sabe quando eu fui uma vez numa festa, num buffet, a coisa mais chique. Eles começaram a trazer um monte de coisa, uns quitutes, uns canapés. Eu falei, que festa legal. E aí alguém chegou para mim e falou, a festa não começou ainda, você não está vendo a porta fechada? Eu falei, uau! E meus irmãos, quando eu entrei naquela festa, que coisa maravilhosa. Quantas coisas que tinham lá dentro, eu achava que a festa estava lá fora, e eu já estava enchendo a pança de canapé, eu falei, é aqui mesmo, o meu negócio é aqui. Não, meus irmãos, a nossa festa ainda não começou. Por isso eu quero falar para você, olha, não fique triste quando às vezes as coisas acontecerem nessa vida, a sua festa ainda não começou. Não fique preocupado com coisas que acontecem nessa vida, isso é uma preparação, a gente ainda está, o que nós precisamos, meus irmãos, é lutar para sermos encontrados dignos diante do Cordeiro que um dia vai voltar com os santos anjos, e quando eu chegar eu quero ouvir de Jesus, venha vocês benditos de meu Pai, venham e fiquem à minha direita. Meus irmãos, é isso que eu quero para mim e para você, é isso que eu quero que você tenha nessa noite, que você possa verdadeiramente poder ouvir do Senhor, falar, Senhor, eu quero ser uma pessoa digna, Senhor, de poder, quando o Senhor voltar, poder ser encontrado digno, de poder ouvir, venha você bendito do meu Pai, venha, fique à minha direita. Meus irmãos, é dessas pessoas que Jesus está procurando hoje. São esses homens e mulheres que Jesus está procurando hoje. Pessoas que verdadeiramente possam estar dizendo, Senhor, eu não quero mais viver minha vida, Senhor. Eu quero, Senhor, buscar a Tua vontade, Senhor Deus.